Capítulo 4. Apontar o alvo. Subindo, subindo e subindo na escada da evolução. Isso é a autorrealização. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer pesquisador da verdade, pelo menos nos círculos ao redor do mundo que eu estou guiando. Como podemos nós, como seres humanos, encontrar nossa verdadeira natureza? Como o ilimitado pode ser limitado? Como o imperecível pode se tornar perecível? É a personalidade do presente que deve se abrir, expandir e desenvolver aquela pequena autoconsciência até os níveis de sua verdadeira natureza interior e alcançar o que chamamos de autorrealização. Muitos cometem o erro de pensar que a autorrealização significa conhecer a personalidade do presente como ela é. Eles cometem o erro de pensar que o eu é apenas a sua personalidade, dos corpos material, emocional e mental. Quando eu falo de autorrealização, não quero dizer isso. Claro, você deve começar deste ponto e analisar e conhecer sua personalidade do presente. Mas, então, dê um passo adiante e diga, eu não sou apenas isso. Eu sou algo mais. Isso significa, depois de me tornar o mestre do meu corpo material, o mestre das minhas emoções, corpo psíquico e dos meus pensamentos, corpo noético, eu devo quebrar o espelho no qual vejo o meu reflexo e perceber que eu ainda existo e que ainda sou, e sem ver minha imagem no espelho. Quem sou eu, então? Você está cometendo o erro de considerar que é o reflexo de si mesmo em um espelho triplo de matéria, emoção e pensamento onde você vê o seu verdadeiro eu, muito distorcido. Você precisa se livrar das imagens no espelho. Então, você encontrará quem você é. Dascalos. O ensinamento. Antes de nos envolvermos com os ensinamentos dos pesquisadores da verdade ou quaisquer ensinamentos, devemos ter uma ideia clara de nosso objetivo. Antes que alguém comece a ir a qualquer lugar, deve ter uma boa ideia de para onde está indo. Não é sábio partir para o desconhecido, sem objetivo ou sem ter algo em mente. Devemos saber algo sobre o caminho que devemos seguir e entender quais perigos podemos encontrar ao longo desse caminho. Então, para onde estão indo os pesquisadores da verdade? Estamos indo encontrar aquele tesouro enterrado, escondido no campo, como Cristo disse. Esse tesouro é o ser interior, a consciência do eu-alma. Nós como personalidade começamos a busca pelo tesouro enterrado investigando quem somos como personalidade, o que leva ao estudo do que somos e um ser espiritual eterno, um descendente de Deus assim como os mestres do passado declararam. Podemos encontrar esse tesouro mais valioso enterrado em nossa personalidade. Porque mesmo sem sabermos, no âmago da personalidade está aquele raio brilhante de nosso eu-alma espiritual, que é um verdadeiro Deus dentro do único Deus absoluto. Há uma direção para nossa abordagem. No entanto, inerente a qualquer objetivo ou direção está uma expectativa do que está por vir. O problema é que nossas expectativas podem colorir e limitar nossa experiência de uma realidade maior que se desdobrará diante de nós. Historicamente, as duas abordagens comuns a Deus eram um caminho solitário como um yogi sentado imóvel em uma caverna ou juntando-se a uma organização como uma religião ortodoxa. Enfrentando o problema com essas abordagens, o místico e poeta sufi do século X, Nifari, escreveu, se você se lançar ao mar da vida, sem nenhuma orientação, isso está cheio de perigo, porque o homem confunde coisas que surgem dentro dele com coisas surgindo em outro lugar. Este é um perigo em abordar a realidade infinita absoluta sozinho e sem uma ideia real de para onde estamos indo. Nifari continua, e se, por outro lado, você viaja no mar em um navio, isso é perigoso, porque há perigo de apego ao veículo. Este é um perigo em abordar a realidade infinita absoluta por meio do veículo de uma religião ou organização ortodoxa. Nifari conclui com, em um caso, o fim não é conhecido e não há orientação. No outro caso, os meios se tornam um fim e não a chegada. Alternativamente, os ensinamentos dos pesquisadores da verdade oferecem um sistema pelo qual cada um de nós pode usar para abordar e experimentar a verdade diretamente. Este é um sistema e não uma organização que você se junta. Neste sistema, em vez de uma hierarquia de professores e gurus, você encontrará irmãos e irmãs amorosos para ajudá-lo ao longo do caminho. Esses guias nunca se colocam entre você e Deus, em vez disso, eles ficam ao seu lado para ajudá-lo na grande jornada de despertar. Sua ajuda nunca tenta dominar ou limitar seu livre-arbítrio, que é um dos presentes mais importantes de Deus. Esses guias estão tanto na Terra quanto nos mundos além. O serviço que oferecem a todos os seres humanos nos mundos da existência aborda a natureza triádica da existência humana. Essas três naturezas são física, emocional e mental. Inicialmente, como pesquisador da verdade, aprendemos a trabalhar dentro de nós mesmos para restaurar e manter a saúde de nosso corpo material. Trabalhamos para acalmar desequilíbrios emocionais e limpar nossa confusão mental. Trabalhamos para limpar e harmonizar a nós mesmos física, psicologicamente e noeticamente. Isso restaura o equilíbrio e purifica nossa personalidade. Equilibrando-nos, estamos então melhor preparados para auxiliar aqueles ao nosso redor e alinhar-nos com o eu-alma. As expressões saudáveis e equilibradas de corpo, coração e mente são verdadeiramente uma conquista maravilhosa. No entanto, este não é o objetivo final deste sistema. O objetivo real de nosso sistema é a realização do ser. Por realização do ser, não queremos dizer apenas realizar nossa personalidade atual, nosso pequeno eu e suas expressões transitórias nos mundos da existência. Este é um começo necessário, mas não o objetivo real. Por realização do ser, queremos dizer plena consciência do eu-alma. Então, envolvendo-se nos ensinamentos e práticas de um pesquisador da verdade, o que podemos esperar? Primeiro, chegamos ao tipo preliminar de autoconsciência, que é simplesmente se tornar consciente de nossa personalidade atual. Esta não é a plena autoconsciência que buscamos, mas é um passo necessário.
Conhecer quem somos como personalidade significa conhecer nosso conjunto único de pensamentos e emoções, fortalezas e fraquezas por meio das práticas de introspecção, observação e meditação segura. A personalidade é como um iceberg, apenas uma pequena parte dele é visível, consciente. A outra parte muito maior, que não é prontamente visível e permanece como o que chamamos de subconsciência. O indivíduo totalmente desperto, aquele que chamamos de mestre, não tem subconsciência, pois tornou sua subconsciência consciente. Durante este processo, buscamos entrar no estado de consciência de um observador profundamente consciente, mas emocionalmente desapegado. Queremos ser uma testemunha pura de nossos pensamentos, desejos, palavras e ações do dia. Ao fazer isso, encontramos lugares onde poderíamos ter feito melhor. Aprendemos a não dizer e fazer coisas que não deveríamos. Também aprendemos quais ações ou palavras teriam produzido melhores resultados, e assim, resolvemos fazer melhor no futuro e melhorar a qualidade de nosso caráter como personalidade. Em outras palavras, desenvolvemos a força e as habilidades para controlar e mudar nossos comportamentos, desejos, sentimentos e pensamentos. Tornamo-nos mestres de nossa casa e das circunstâncias. A título de exemplo, digamos que um buscador reagiu a alguma circunstância perturbadora com forte raiva e até acabou dizendo palavras duras a alguém. Talvez no início o buscador sinta vontade de defender esse comportamento e colocar a culpa nos pés da outra pessoa. Em sua introspecção noturna, eles use esta oportunidade infeliz para pesquisar profundamente o que realmente os fez agir dessa maneira inaceitável e descobrir que a verdadeira causa foi seu egoísmo se sentindo ofendido. O buscador, em uma análise desapegada, pode ver uma maneira melhor de responder a tal situação e resolver fazê-lo no futuro. Talvez isso pareça um pequeno ganho, mas, na verdade, é um grande ganho, porque isso significa que o buscador está conquistando seu próprio egoísmo e se tornando mestre de sua própria casa. Primeiro aprendemos a introspectar neste dia, e neste ano, nesta vida e um dia até além desta vida em encarnações anteriores. Praticando introspecção ao longo do tempo, você se descobrirá não apenas fazendo introspecção no final do dia, mas também durante o dia após um evento notável. À medida que você leva essa prática adiante, você notará que automaticamente começa a fazer introspecção em tempo real à medida que os eventos se desenrolam. Essa habilidade de introspecção pode ser transferida para suas experiências nos mundos psiconoéticos, seja quando seu corpo material está dormindo ou em sua vida após a morte de seu corpo material. Quando descobrimos, através da introspecção, as causas das fraquezas e aflições de nossa pessoalidade, podemos então tomar medidas para limpar e corrigir essas limitações e seremos bem-sucedidos em limpar e afinar o véu que separa nossa pessoalidade do eu-alma. A luz radiante do eu-alma brilhará através de nossa personalidade, cada vez mais brilhante, iluminando nosso caminho e beneficiando aqueles ao nosso redor. Nossa personalidade é como um pano colorido drapeado sobre a luz muito brilhante do eu-alma. Personalidades com pensamentos, sentimentos ou desejos negativos insalubres escurecem e obscurecem essa luz brilhante do eu-alma. No entanto, quando a personalidade é libertada de pensamentos, sentimentos e desejos negativos, essa luz interior brilha intensamente, iluminando sua própria vida e a vida daqueles ao seu redor. É nesta fase do processo que descobrimos algo verdadeiramente extraordinário e até hoje despercebido. Começaremos a perceber que esse nosso misterioso ser é capaz de mudar as expressões indesejáveis encontradas em nossa personalidade. Isso significa que descobrimos o verdadeiro ser por trás de nossa personalidade temporária. Com o tempo, gradualmente despertaremos para a verdade de que somos muito mais do que a personalidade que criamos. Examinaremos, aprenderemos e seremos capazes de transmutar o chumbo da negatividade no coração de nossa personalidade para o verdadeiro ouro do amor no que os místicos chamam de verdadeira alquimia. Descobriremos o ser por trás de suas expressões fenomenais nos mundos do tempo, espaço e lugar. Realização do ser é o objetivo de um pesquisador da verdade. A prática, visão geral. Uma prática que Dascalos insistiu que deve ser feita pelo iniciante, bem como pelos buscadores avançados da verdade, é a introspecção diária. Porque é essa prática que produzirá alguns dos maiores avanços e resultados para um buscador espiritual sincero. O resultado é verdadeira liberdade de problemas, sofrimento e ilusões. Introspecção é uma das 5 chaves de ouro básicas para o reino dos céus dadas neste sistema. Dascalos observou, hoje as pessoas estão vivendo em confusão e eu disse que é porque elas não conhecem a natureza de seus desejos e emoções. Eles escravizaram seu pensamento para servir às suas emoções e desejos. Esta é a principal razão que causa confusão nas pessoas ao nosso redor hoje. Qualquer pessoa tem o direito de usar a mente como pensamento e razão da mesma forma que está usando o ar e a vitalidade respirando e vivendo, mas por que as pessoas não querem usar a razão? É porque as pessoas não querem sair de suas ilusões. Os pesquisadores da verdade saem de suas ilusões por meio da autoanálise e da introspecção, estudando suas circunstâncias com coragem, estudando a natureza de seu corpo emocional, de seus desejos, vendo que criaram fraquezas, ódios, ciúmes e paixões em sua personalidade. Qualquer pessoa pode fazer isso. Trabalho profundo se ele ou ela quiser e chegar a uma conclusão para fazê-lo. Todas as pessoas, embora admitam que estão confusas e miseráveis, não querem sair disso. Como você pode sair disso? É fácil, se você puder chegar à decisão de que precisa usar o pensamento certo em vez de apenas seguir os desejos e emoções estúpidos e torturantes. Portanto, não há desculpa. A introspecção limpa nossa subconsciência de combinações prejudiciais de pensamentos, emoções e desejos. A mente subconsciente tem 3 câmaras. Uma das câmaras é como um armazém, onde residem todos os nossos pensamentos, emoções e desejos. Esta é a câmara onde trabalharemos durante nossos exercícios de introspecção. Todos os dias, os pensamentos, sentimentos, desejos e eventos de nossa vida deslizam abaixo da superfície de nossa mente consciente e se acumulam rapidamente em nossa mente subconsciente. Então, na introspecção, começamos a examinar, de forma desapegada, os eventos do dia. Não devemos justificar nosso comportamento e não nos condenar ou aos outros por comportamentos menos desejáveis.
Durante a introspecção, internamente estamos encontrando as fontes de nossos comportamentos mentais e emocionais em um esforço para estruturar conscientemente nossa personalidade e seu subconsciente. Isso nos libera de pensamentos, emoções e ideias indesejáveis, desatualizados e desnecessários. Introspecção também é chamada de autoanálise e olhar para dentro. Não é o eu-alma que precisa de introspecção ou análise, é nossa autoconsciência pessoal que precisa disso para florescer em verdadeira autoconsciência. Esta é uma prática primária de um pesquisador da verdade ou qualquer pessoa que busca a realização do ser. A prática e introspecção diária. Toda noite, pouco antes de dormir, quando seu subconsciente é mais permeável, inspire e expire em um padrão 4 horas e 4 minutos e relaxe completamente. 4 batimentos cardíacos durante a inspiração e 4 batimentos cardíacos durante a expiração. Deitado na cama ou sentado, tente não adormecer, comece a relembrar o dia do início ao fim. Revise cada evento, cada encontro do dia e, com total impunidade e clemência para consigo mesmo e com os outros, faça a si mesmo as seguintes perguntas. O que pensei ou senti que não deveria ter pensado ou sentido? O que não pensei ou senti que deveria ter pensado ou sentido? O que eu disse que não deveria ter dito? O que eu não disse que deveria ter dito? O que eu fiz que não deveria ter feito? O que eu não fiz que deveria ter feito? O objetivo não é culpar ou elogiar a si mesmo ou aos outros, mas simplesmente observar sua atividade e trabalhar para corrigir seu comportamento. Elogio e censura são como duas faces da mesma moeda, são dualísticos. Com o tempo, você se tornará mais realizado ao se ver e descobrirá que o avanço em sua vida mundana e espiritual se acelerará. Capítulo 5. 7 níveis de consciência. Agora, falamos sobre a matéria e discutimos sobre o reino vegetal, as diferentes variedades de luminosidade da luz, falamos sobre o reino animal, novamente outro grau de luminosidade da luz, sobre coisas no mundo etéreo e nos mundos psíquico e noético. Assim, temos a sensibilidade e a percepção na matéria e no reino vegetal. Agora, o reino animal possui o instinto. Os seres humanos têm a subconsciência, e eu digo a vocês que 90% dos seres humanos vivendo no planeta hoje estão vivendo subconscientemente. Ainda assim, existe a consciência desperta. Quantos estão expressando essa consciência desperta e sabem o que estão fazendo? Quantos? Muito poucos. Precisamos desenvolver em nós o nosso verdadeiro eu, o que significa a nossa verdadeira autoconsciência. E devemos almejar desenvolver em nós a superautoconsciência. Das Kalos. O ensinamento. Há uma expressão dinâmica de Deus, chamada de Espírito Santo no cristianismo. É a onipotência, a característica onipotente de Deus. É o feminino pão universal e o doador da vida. Vemos essa vida se manifestando em nós em todas as formas de vida ao nosso redor. Existem incontáveis formas de vida na Terra, mas há uma distinção entre a vida e as várias formas de vida. Deus como Espírito Santo não é expresso como uma personalidade, não tem autoconsciência, não precisa disso, porque tem outra expressão ilimitada, a superconsciência absoluta. Deus como o Logos é a autoconsciência absoluta super-superior. De Deus, o Logos, o Espírito Santo e todos os seres espirituais eternos, emana a supersubstância mental, que é usada na criação de todos os mundos de existência e de tudo que neles existe. Esta mente não é Deus ou o Espírito Santo, mas mesmo esse meio superinteligente chamado mente é composto de princípios, leis e causas divinas. Como consciência, somos células nesta consciência sagrada absoluta. Como autoconsciência, mesmo autoconsciência como um eu de personalidade, somos células na autoconsciência logóica absoluta. Assim, temos os dois, consciência e autoconsciência. Como um eu espírito-alma, também somos muito mais do que células, somos a vida eterna. Um ser humano expressa seu eu de maneira subconsciente na maior parte do tempo. Para alcançar o mais alto nível de consciência, devemos desenvolver nossa subconsciência para a consciência alerta, e além disso para a autoconsciência e um dia para o mais alto nível de superautoconsciência. Não só isso é possível para um ser humano, como também é desejável, e eventualmente todos alcançarão o estado de superautoconsciência. Este é o destino de todos nós. Não importa se esse destino chega nesta vida ou daqui a séculos, ele chegará. O que saberemos nesse estado de superautoconsciência? Saberemos que somos um eu espírito ser imortal. Não é que tenhamos um eu imortal, essa é a forma errada de pensar sobre isso porque, como personalidade, não possuímos o eu espírito alma. A maneira correta de pensar sobre isso é, eu sou um eu espírito alma que tem um corpo e uma personalidade. Agora, todos os graus de brilho, da luminosidade da luz divina, são manifestados como os 7 níveis de consciência. Além disso, cada grau da luminosidade da inexaurível luz divina da vida nos dá um dos chamados 7 céus. A principal diferença entre esses 7 céus é o brilho dessa magnífica luz divina. Em cada um desses níveis mais elevados céus, há uma luz muito maior do que se pode encontrar no plano material da existência. Se compararmos o dia mais brilhante na Terra com a luz nos mundos psíquicos, pareceria como se estivéssemos comparando a luz em um calabouço com a luz de um dia de outono fresco e claro. Como ser humano, temos o direito e o chamado para desenvolver nossa personalidade até o mais alto nível de consciência. Isso é algo que a vida animal não pode fazer. Eles não podem elevar sua consciência de seu nível instintivo para qualquer nível mais alto de consciência. Então, estudamos e desenvolvemos todos os possíveis estágios da consciência humana, desde a subconsciência, até a plena consciência alerta, a real autoconsciência ou autoconhecimento da alma, até a autosuperconsciência. Então virá a realização de que não somos a expressão da consciência, somos o eu, que pode expressar todos os vários níveis de consciência. Primeiro nível de consciência e sensibilidade. O reino mineral está vivo e expressando um tipo de consciência conhecida como sensibilidade. O ferro é conscientemente sensível à umidade e enferrujará. Ele sofre mudanças e se decompõe. Da mesma forma, a sensibilidade da prata fará com que ela escureça quando exposta ao ar. Os metais também têm sensibilidade ao calor e à eletricidade e conduzirão ambos em graus variados. Os cristais minerais estão vivos e o padrão de seu crescimento exibe sua consciência da sensibilidade à força da gravidade.
Experimentos no ônibus espacial provaram aos cientistas que em gravidade zero os cristais crescem maiores e mais ordenadamente do que na Terra. Os cristais piezo são sensíveis à pressão e sob forte pressão emitem eletricidade. Os cristais piro são sensíveis à temperatura e quando aquecidos também produzem eletricidade. A sensibilidade é um nível de consciência e é uma característica do reino mineral. Em todo o mundo natural, vemos a vida expressando diferentes níveis de consciência. Segundo nível de consciência e sensibilidade. O próximo nível de consciência é chamado de sensibilidade e é encontrado pela primeira vez no reino vegetal. Esse tipo de consciência é particularmente notável em flores. As flores exibem uma grande sensibilidade. Eles têm uma notável capacidade de sentir a luz do sol. O reino vegetal é muito consciente da noite e do dia. Algumas espécies, como os lírios d'água, são tão conscientes da luz solar que abrem suas flores quando sentem os primeiros raios da manhã e fecham novamente quando o sol se põe. Algumas flores sentem o movimento do sol e viram para segui-lo de perto à medida que se move pelo céu. Em climas temperados, à medida que o inverno dá lugar à primavera, a quantidade de luz solar aumenta e a consciência do reino vegetal sente isso e ganha vida com um crescimento fresco. Em poucas semanas, as plantas e árvores enviam brotos, flores e folhas em uma incrível demonstração de materialização. O plano divino pede uma abundância imensurável de vida na Terra. Todo o reino vegetal tem o segundo nível de consciência chamado sensibilidade, e também tem o primeiro nível de consciência chamado sensibilidade. A consciência de sensibilidade das plantas também sente calor, gravidade e produtos químicos. Terceiro nível de consciência e instinto. Chegando ao reino animal, vemos a vida expressando sensibilidade e outro nível mais alto de consciência chamado instinto. A migração de peixes, pássaros e outros animais são exemplos primários dessa consciência instintiva inata. Os animais instintivamente dão à luz, nutrem sua prole, eles instintivamente procuram alimento e protegem seu território. O reino animal também tem os níveis de consciência de sensibilidade e sensibilidade. Mas o que distingue o animal do vegetal é sua consciência instintiva. O reino animal não utiliza a mente da mesma forma que os humanos. Em vez disso, eles são governados pelo que foi chamado de espíritos da natureza. Esses espíritos da natureza são os elementais angélicos projetados a partir de certas classes de arcanjos. Muitas pessoas já entraram em contato consciente com essas entidades vivas. Esses espíritos da natureza governam a vida de um animal ou de uma planta e habitam dentro deles. Observando os animais de perto, podemos detectar a grande sabedoria e inteligência que regem todas essas formas de vida como consciência instintiva. O que chamamos de instinto é uma espécie de inteligência que dá a cada animal uma proteção que nos deixa admirados com toda essa sabedoria. A vida animal também possui os primeiros e segundos níveis de consciência, chamados de sensibilidade e sensibilidade. Eles comem, dormem, acordam, procuram comida na natureza, dão à luz e morrem. Isso é tudo o que podem fazer. Todos eles seguem seu instinto. Cada célula em nosso corpo possui seu próprio tipo de consciência instintiva. Assim como os animais, os seres humanos expressam instinto, bem como sensibilidade e sensibilidade. No entanto, ao contrário dos animais, a consciência de um ser humano não se limita apenas a esses estados inferiores. Quarto nível de consciência, subconsciente. No reino humano, vemos expressos todos esses três níveis inferiores de consciência, sensibilidade e instinto. Também percebemos um outro tipo de consciência no homem, chamado de subconsciente. É chamado de subconsciente porque opera de maneira habitual, logo abaixo da superfície da nossa percepção. A pessoa média opera subconscientemente a maior parte do tempo. O subconsciente é composto em parte por todos os pensamentos, emoções e desejos que experienciamos em nossa vida. Esses são os elementais que compõem nossa personalidade e moldam nosso caráter. Coletivamente, eles formam um tipo limitado de autoconsciência. Essa autoconsciência sombria não é a nossa verdadeira autoconsciência e, portanto, está sempre mudando. Os seres humanos são deuses cobertos por ilusões em um estado de amnésia, esquecendo não apenas de onde vieram, mas também quem realmente são. Os elementais não podem ser vistos com os olhos materiais, mas podem ser percebidos em sua forma etérica por um clarividente. Os elementais assumem uma forma, se você pudesse ver alguns deles que você criou e que habitam em seu subconsciente, eles poderiam te assustar. Sua forma é especialmente perturbadora quando o elemental foi criado por sentimentos intensos de ódio, ciúmes e desejos de vingança ou de destruir o que os outros possuem. Nesse sentido, o subconsciente é como uma selva indomada, com alguns elementais angélicos e com alguns elementais demoníacos. O território do subconsciente não é bem conhecido pela pessoa média, mas, em nossa mente subconsciente, estão todas as lições aprendidas em encarnações anteriores. Ao mesmo tempo, podemos encontrar em nosso subconsciente as lições que precisamos aprender a seguir para avançar espiritualmente. A consciência, no entanto, é saber que sabemos, enquanto o subconsciente é tudo que já conhecemos no passado, que agora existe para nós apenas como memórias e hábitos. Os hábitos são resultado de termos usado nossa consciência no passado para treinar e aprender certas ações e habilidades. Portanto, é a consciência que enriquece o subconsciente. Tudo que chega à nossa mente consciente é transferido para nossa mente subconsciente. Não devemos confundir subconsciente com inconsciência. A inconsciência significa que o cérebro material não está recebendo nenhuma impressão do mundo exterior através dos 5 sentidos. Mesmo a autoconsciência limitada de nossa personalidade tem a capacidade de usar a mente como pensamento. Os animais não podem usar a mente como pensamento, nem possuem autoconsciência. Eles têm uma consciência conforme descrito acima. O espírito da natureza angélica que governa expressa sua sabedoria através desse animal. No entanto, os seres humanos são seres espirituais eternos e são uma criação separada do reino animal. Animais, plantas e minerais são expressões espirituais sagradas e não possuem um eu. Em vez disso, são criações vivas de ordens arcanjas superconscientes. É a individualidade de um ser humano que nos distingue do reino animal. Nossos corpos compartilham características comuns com os corpos dos animais, carne, pelos, ossos e sangue, mas não muito mais do que isso.
O subconsciente está localizado principalmente no plexo solar do corpo material, em cada célula do corpo e, ao mesmo tempo, é encontrado nos corpos psíquico e noético. O subconsciente é a base do egoísmo da nossa personalidade. Proporcionalmente, nosso subconsciente é semelhante ao oceano. A superfície do oceano é como a parte consciente de nossa mente. A porção subconsciente da mente é simbolizada como tudo que está abaixo da superfície. A qualquer momento, podemos trazer à superfície da consciência, como memória, o que foi armazenado em nossa mente subconsciente. Às vezes, essas memórias sobem à superfície de nossa consciência espontaneamente ou quando são acionadas por um evento. Podemos nadar na superfície do oceano ou mergulhar no fundo do oceano. É o mesmo oceano, a mesma água, da mesma forma, é uma única consciência, seja chamada de subconsciente, consciente ou até mesmo superconsciente. Quinto nível de consciência, consciência. Deus deu à raça humana o grande presente de usar a mente. Isso proporcionou à humanidade a oportunidade de levar sua subconsciência adormecida à plena consciência desperta. Este não é nosso objetivo final de autoconsciência. Há uma grande gama de consciência desperta, desde um estado um pouco consciente até um estado cada vez mais consciente. É esse processo que gradualmente substitui os pensamentos e emoções subconscientes por pensamentos e sentimentos conscientes cada vez mais alertas. Para o ser humano, existe apenas uma mente, mas expressa-se nos estados de subconsciente, consciência, autoconsciência e autosuperconsciência. Um pesquisador da verdade faz o esforço de descobrir e conhecer o que é a consciência enquanto assimila com ela para expressá-la cada vez melhor, revelando que a consciência não é nosso eu, a consciência é nossa expressão. Devagar, iremos nos desdobrar espiritualmente à medida que aumentamos a consciência até atingirmos a plena autosuperconsciência. Ensinamentos e professores podem apontar o caminho, mas não podem nos levar até lá. Isso não pode ser ensinado por professores, mestres ou pela leitura de livros, requer um longo treinamento. Para alcançar essa bela e verdadeira realidade, devemos ser aqueles que sobem a escada da consciência, passando por altos estados de contemplação, meditação, êxtase e bem-aventurança. Ao fazer essa ascensão, desenvolveremos nossa autoconsciência em diferentes graus. No entanto, saiba que o eu é algo muito diferente da consciência que o eu expressa. Muitos sistemas espirituais de estudo confundem a consciência e o eu, imaginando que são uma única coisa. A consciência é a expressão do eu através da mente. É o eu que está por trás da expressão da consciência. Isso significa que a autoconsciência de qualquer pessoa, em qualquer nível, é criada pela forma como esse eu usa a mente. O que pensamos como consciência desperta humana de uma personalidade é muito, muito limitado em comparação com a verdadeira autoconsciência e autosuperconsciência. Sexto nível de consciência, autoconsciência. Elevando nossa consciência a níveis ainda mais altos, um dia alcançaremos a verdadeira autoconsciência. Esta é a verdadeira iluminação espiritual. A plena autoconsciência é a realização total da consciência da alma. A verdadeira autoconsciência ou autoconhecimento não possui graus ou níveis. É um estado de consciência do eu dentro do plano divino e é alcançado por meio do esforço e da força de vontade para despertar do sono da consciência cotidiana em direção a uma autoconsciência expandida. Isso é autorrealização e é o verdadeiro objetivo dos pesquisadores da verdade e de qualquer sistema espiritual sincero. A autorrealização significa conhecimento do eu. Não se trata apenas de conhecer nosso pequeno eu pessoal, com suas forças e fraquezas. Como descolorimos a qualidade reflexiva da consciência de nossa personalidade com emoções e pensamentos inferiores, ela não consegue refletir bem a luz do eu. Assim como a água turva não pode refletir a beleza do mundo natural ao seu redor, uma personalidade opaca e suja não consegue refletir a gloriosa realidade da consciência da alma. Essa é também uma razão pela qual não lembramos de nossas vidas passadas ou experiências de outras dimensões. Não é que essas coisas não existam, é que nós, como personalidades, permitimos que nossa consciência diária se tornasse manchada por desejos baixos, emoções impuras e interesses mundanos. Isso obscureceu e limitou nossa capacidade, como personalidades, de perceber e refletir a luz de nossa verdadeira natureza. Portanto, cabe à personalidade limpar sua consciência e subconsciente para refletir cada vez mais essa luz perfeita. É assim que elevamos nossa consciência para níveis mais altos. Começamos através da prática da introspecção e, em seguida, desenvolvemos nossas habilidades de observar e concentrar para descobrir e remover pensamentos e emoções impuros desnecessários que estão escondidos em nossa mente subconsciente. Com grande coragem, entramos em nosso subconsciente usando as chaves douradas da introspecção, concentração e observação. Isso significa que devemos estudar nosso eu pessoal e encontrar a qualidade de nossas emoções e pensamentos que estão compondo nosso subconsciente. No covil do subconsciente, você encontrará um adversário muito desafiador que é a causa de todos os nossos problemas. No entanto, ao limpar e alinhar nossa personalidade, podemos eliminar esse inimigo e refletir a luz da alma em medidas muito maiores. Um resultado inicial é que viveremos uma vida mais feliz e harmoniosa e, eventualmente, realizaremos a verdadeira autoconsciência. Sétimo nível de consciência, autosuperconsciência. Além do nível de autoconsciência, existe a autosuperconsciência. A autosuperconsciência significa total consciência dentro dos mundos da existência, passado e presente, bem como total consciência nos reinos do ser. A autosuperconsciência vai além dos conceitos limitadores de tempo, espaço ou lugar dos três mundos da existência. A superconsciência está além da capacidade de qualquer pessoa de descrever em palavras, ainda que seja característica intrínseca de nosso espiritual eu e o estado final de consciência de todo ser espiritual. A superconsciência também é chamada de consciência crística e é o mais alto estado de consciência, pois se baseia em verdadeiras ideias arquetípicas. Enquanto isso, os vários estados de consciência ordinária são construídos com as ideias relativas mantidas na mente de uma pessoa. A autoconsciência da humanidade tem uma ampla gama, desde a profunda ignorância, com muito pouca luz de conhecimento, até os estados mais luminosos de conhecimento e sabedoria.
A autossuperconsciência é a consciência total tanto na existência quanto no estado de ser. No cristianismo, isso é conhecido como teosispe, nas escolas orientais, é conhecido como consciência de Deus. É a plena unidade com Deus, o ser absoluto e infinito. É o tão aguardado retorno do filho pródigo ao seu pai amoroso. O que está além disso é tão magnífico que nenhum ser humano pode descrevê-lo adequadamente. A observação significa que tentamos perceber e entender o que estamos vendo em nossas vidas, em nossos relacionamentos e em nossos corações e mentes. Nada deve escapar da nossa atenção, o que significa que buscamos estar totalmente despertos. Observar significa atenção, mas é uma atenção sem tensão. A maioria das pessoas passa pela vida com apenas uma vaga ideia de como as coisas funcionam e não desenvolveu seu poder de observação para penetrar profundamente na natureza da realidade em que se encontram. A prática da observação também requer concentração. Se você não consegue se concentrar bem, não será capaz de observar atentamente ou fixar e manter sua atenção para meditar adequadamente. Observação e concentração nos permitem investigar habilmente nosso mundo interno e externo, elevando nossa consciência aos níveis mais altos. Essas são habilidades vitais necessárias para um pesquisador da verdade. Meditação caminhando com recordação. Os budistas conhecem muito bem os benefícios da meditação caminhando e os pesquisadores da verdade têm uma prática semelhante, mas com um elemento adicional de lembrança. Após uma meditação caminhando, sentamos e meditamos para lembrar os detalhes de nossa caminhada. Isso não apenas desenvolve as habilidades de observação e meditação, enquanto eleva nossa consciência, mas também melhora a memória. Você pode fazer essa prática sempre que não for perturbado. Pode ser feito dentro de sua casa ou escritório, mas é especialmente agradável fazê-lo ao ar livre em sua vizinhança, parque ou floresta. Sente-se por alguns minutos e coordene sua respiração com seus batimentos cardíacos. Inspire por 4 batimentos cardíacos, e sem pausa, expire por 4 batimentos cardíacos. Faça isso por alguns minutos até sentir uma sensação de consciência elevada. Em seguida, levante-se e comece sua caminhada muito lentamente. Observe tudo que encontrar em sua caminhada com o máximo de detalhes possível. Observe o tamanho, as cores, as texturas dos objetos que você vê. Observe quaisquer cheiros ou sons que você possa experimentar. Caminhe nessa alerta por 15 minutos enquanto absorve o máximo possível de seu ambiente, então retorne ao lugar onde você começou. Repita exatamente a mesma caminhada por alguns dias seguidos. Depois de alguns dias de prática, adicione a lembrança. Agora, quando você retornar ao lugar onde começou, sente-se e relaxe completamente. Em sua mente, lembre-se de tudo que você viu com o máximo de detalhes possível. Recrie todos os detalhes claramente em sua mente e as vistas, os cheiros e os sons como você os experimentou na caminhada. Isso não será difícil porque você tem estudado todas essas coisas por vários dias. No dia seguinte, vá para a caminhada novamente e tente notar aquelas coisas que escaparam da sua atenção nas caminhadas anteriores. Quando você retornar, sente-se por 10 a 15 minutos enquanto relembra a caminhada. Agora você começará a observar que as imagens das cenas armazenadas em sua memória são lembradas com muito mais detalhes. Uma vez que você se sintonizar com a imagem armazenada da caminhada em sua mente, você será capaz de entrar nela para observar mais e mais sutilezas nessa imagem rica em detalhes, semelhante a um holograma. Nessa imagem viva que chamamos de memória, todos os detalhes estão lá e podem ser revividos a qualquer momento por meio da lembrança. Quanto mais você praticar esse exercício, mais detalhes começará a observar. Com habilidades aprimoradas de observação, você pode estender sua nova capacidade para outras áreas de sua vida. Com o tempo, a observação realmente se torna um modo de vida para você.